Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Olá, meus amigos, Antony chegando com mais um vídeo para o canal. Quero então somente agradecer a todos vocês pelo apoio total. É uma frase que rima, né? Olha só, esse vídeo vai ser mais um vídeo bem reflexivo e legal e bom. E você que é religioso que caiu aqui de paraquedas, aquela linguagem que muitos youtubers usam, ou você que, vou usar uma linguagem bem interiorana, você que entrou aqui, caiu aqui no meu canal de supetão, é assim uma linguagem bem interiorana. Fica aí, eu não quero agredir sua fé, sua crença. Claro que não. Você tem liberdade para crer no que querer. Por favor, tem muitos religiosos que assistem os meus vídeos. Quando eu pego pesado aqui com alguns religiosos, são coisas individuais, distintas. São aqueles que vêm aqui para me agredir em palavras, que não aceitam uma outra versão, não aceitam que pode existir uma outra versão. E alguns líderes que eu refuto aqui por falar besterol sem conseguir provar nada. Mas tem religiosos que estão aqui no meu canal que se sentem bem, então fique à vontade. Olha só, a proposta deste canal é fazer você pensar, é fazer você analisar, é fazer você refletir a vida, olhar para os lados, observar tudo da forma que funciona. A vida é isso, não tem meio termo, não tem outra coisa a não ser o que se manifesta diante dos nossos olhos, visível, palpável e tangível. Eu estava conversando com um pastor, certo pastor que a gente conversa muito, e não é levando para o lado de um debate caloroso, aquele debate que eu tento provar que eu estou certo e ele tenta provar que ele está certo. Não, ninguém está certo. Então também ninguém tem certeza que está errado. Pode estar ou não. A realidade é o dia a dia. Nada mais do que isso. A realidade, ela se manifesta diante dos nossos olhos. Mas eu conversando com um certo pastor aqui, ele me deixou me transparecer uma coisa que não faz sentido e que está na mente de muitos líderes religiosos. Quando eu fiz uma cobrança para ele a respeito de curas, milagres, ações visíveis aos nossos olhos, como diz o livro que é chamado de Conto do Vigário, um livro que é chamado de Bíblia. Vou pegar esse daqui para simbolizar, tá aqui, não tá aqui, deixa eu pegar ele aqui, o livro chamado de Bíblia, que eu chamo de O Conto do Vigário, o Conto do Vigário. E eu falei, o pastor, me responde uma coisa. Primeiro, o senhor acredita na Bíblia? Ah, com certeza, senão não pregava a Bíblia. O senhor acredita que tudo que está aqui dentro é verdade? Ah, com certeza, se a palavra de Deus não for verdade, o que é mais verdade? O senhor acredita que tudo que está escrito aqui é aquilo que de fato acontece? Sim. Eu falei, por que as curas, os milagres, os prodígios que estão escritos aqui, por que a gente não vê acontecer hoje? O tempo mudou, claro, mas o Jesus mudou, o Deus mudou. Por que a gente não vê a igreja por aí que diz que tem cura, tem tudo mentira, gente? O senhor sabe que não existe nenhum tipo de cura, nem milagre que chame a atenção de ninguém dentro de igreja, é tudo manipulação.
Que os milagres que tem dentro das igrejas são milagres meia boca, o senhor sabe disso, o senhor sabe que aqui está falando de coisa inexplicável, coisa impossível. Ressuscitar mortos, por exemplo, só existe dentro do livro. Curar de fato um paralítico só dentro do livro. Usar a fé realmente da forma que só dentro do livro. Aí ele falou, meu amigo, você não está entendendo a Bíblia. Eu falei, então eu quero entender, por favor. Ele disse, tudo que está escrito aqui, olha que contradição, presta atenção. Tudo que está escrito aqui na Bíblia, referente a prodígios, a milagres, a coisas absurdas fora da lei da física, ou ele reconhecendo, é tudo figurativo. A gente não pode levar isso ao pé da letra. Eu digo, então o senhor está querendo me dizer, já está me dizendo, que as curas de Jesus aqui são figurativas? É. E no tempo de Jesus era figurativo? Não. Acontecia mesmo. Eu falei, mas não tem nenhum texto, esse Jesus que o senhor acredita e apregou na sua igreja, dizendo que depois que ele partisse para a suposta glória para voltar um dia, e que tudo que ele fez se transformasse em livro, que se transformou em livro, seria figurativo. Não, ele não falou isso. Ele falou, mas a gente tem que entender que é tudo figurativo. Esse negócio de querer curar um, curar outro, ressuscitar, isso não existe mais. Eu digo, então, tá. Se o senhor diz que aqui é tudo figurativo, e tem texto dizendo que as pessoas teriam que congregar, né? Congregar. Tem texto que diz que o templo é o próprio corpo e que Deus não habita em templo feito por mão humana. Tudo isso é figurativo. Eu falei, se é figurativo, para que igreja? Para que adoração? Para que sacrifício? Para que oferta, padre? Padre não, pastor. Para que oferta, pastor? Para que dízimo? Se é tudo figurativo, não basta a pessoa crer e pronto. Porque tem texto que está escrito aqui que basta crer e ser batizado para ser salvo. Não, mas aí tem um derivado, tem a obediência, tem que fazer isso. Eu digo, por que tem que fazer se esse Jesus ele pagou um preço? Como vocês dizem que ele pagou um preço, que ninguém sabe até hoje para quem ele pagou esta dívida. Uns dizem que foi para o diabo, para o Satanás, né? Para o inferno. Deus pagando dívida para o inferno não tem sentido. Para o ser humano não ir para lá, para o inferno. Então, o que entendemos é o seguinte: se ele pagou todas as dívidas ali naquela crucificação, por que eu teria que estar dentro de templo o tempo todo, me sacrificando, perdendo meu tempo de fazer outras coisas para o benefício da minha família? Por que eu tenho que estar de joelho orando? Ah, mas Jesus falou orar sem cessar. Mas isso aí também não é figurativo? Se o senhor está dizendo que as coisas que aconteciam ali, nos tempos de Jesus, era para aquela época e depois se tornou figurativo, e por que orar também hoje não é figurativo? Por que eu tenho que ir para a igreja orar, cantar, louvar, não poder cantar música secular, mas sim só música da igreja? Eu tenho que vestir determinadas roupas, tenho que seguir regras, liturgias e dogmas. Será que isso não seria uma perda de tempo? Isso não é figurativo? Não, tem coisa... Porque é um malabarismo miserável, cara, que esses caras fazem. Estão fora do que está escrito. E também, o que está escrito já é uma contradição. Então, a desculpa é essa. No debate não, ali foi uma conversa de amigos entre o Fábio Sabino e o padre ali. Eu pude notar uma coisa, que o padre, com aquele sermão dele bem voltado à paz, aquela coisa toda, ele distorceu muitas coisas, ele levou coisas para o lado figurativo, ele levou o dilúvio para o lado figurativo.
Porque ele sabe que isso jamais aconteceria literalmente. Eu estava assistindo uma conversa do Pirula lá no canal do Sérgio Sacani, e ele falou uma coisa muito interessante. Não tem como ter existido um dilúvio. Água cobrir toda a terra. Inserir uma carga hídrica muito grande que o planeta não suportaria. E de onde esta água veio e para onde esta água foi? Mesmo se o Pirula falou, mesmo se fizesse um buraco do tamanho do Alasca, ou do estado do Amazonas ou do Acre, não tinha como escoar toda esta água em cima do planeta. Então, é fácil entender hoje, pela tecnologia que temos, pelas pesquisas que se fazem, que isso nunca existiu, que é tudo uma mentira. História de Sol retroceder. Já pensou o Sol retroceder? Parar a Lua, parou o Sol e a Lua para o homem ganhar uma guerra. Então tudo isso é uma mentira. E o padre, ele começou em algumas coisas que o Sabino perguntou, levar para o lado figurativo também. Se eles levam para tudo isso para o lado figurativo, por que a pessoa tem que ir para uma igreja? Se é tudo figurativo. Não basta dizer, não, eu tenho a igreja dentro de mim, eu tenho fé, eu tenho Jesus dentro de mim, eu já cultuo dentro de mim, porque é figurativo. É muito figurativo. Então, se é figurativo, eu não preciso estar em igreja. Eu não preciso estar em nenhum movimento que seja de culto. Para quê? Se é figurativo. Então, vocês observaram que o engano religioso ele é tão grande que ele faz a pessoa se escravizar até o último dia da vida sem saber o que está crendo e acreditando. Deixa de fazer o que é importante da vida, que é correr atrás dos seus ideais, é estudar, é se preparar de forma acadêmica, é se estruturar, é cuidar da saúde, é cuidar da família, cuidar dos filhos, enfim. Para quê? Para estar dentro de um templo ou de um local de culto, cultuando uma coisa que a pessoa não tem certeza, tentando explicar aquilo que é inexplicável. Todo tipo de culto, se você não sabe culto, qualquer tipo de ritual, reza, qualquer coisa, em qualquer vertente a um Deus, é uma explicação. Só que é uma explicação inexplicável, porque se eles não conseguem explicar o Deus que eles acreditam, como é que eles querem explicar que este Deus quer este tipo de culto? Então você que é religioso deveria prestar muita atenção nisso. Você deveria parar para pensar. Quando colocar a cabeça no travesseiro, pense. Pense. Qualquer pergunta que você fazer para um pastor ou um padre ou qualquer um líder religioso sobre curas e milagres, e ele sabe que a fé dele não é suficiente para isso, porque fé também não funciona, mesmo se ele tiver, não funciona, porque é tudo história de um livro, é tudo, você pode ter a fé que for, não funciona. Ele vai levar para o lado figurativo. E quando não tem outro argumento, ele fala que o tradutor da Bíblia pode ter se equivocado. O Fábio Sabino fez uma pergunta para o padre que eu achei interessante quando ele perguntou para o padre, Deus mente? Não, Deus não mente. Aí Sabino disse, e se eu provar para o senhor na Bíblia que Deus mentiu? Aí ele não, mas pode ter sido o tradutor quem escreveu. Aí nessa hora joga a responsabilidade para o tradutor. Aí o tradutor, cara, se ele acha que o tradutor pode ter dito que Deus mentiu, por que ele acredita neste livro? Mas Deus não mente, ou seja, tira tudo do Deus que ele acredita para colocar a responsabilidade agora no tradutor. Eu comecei a falar para o pastor aqui sobre as contradições de Gênesis, do Bereshit bíblico, sobre um Deus totalmente frágil, sem onisciência, sem onipresença e sem onipotência. Se você não sabe, esses três atributos que eles dizem que Deus tem, onisciência, onipotência e onipresença, esses três atributos são literalmente mortos, dizimados no primeiro capítulo da Bíblia. No primeiro capítulo da Bíblia, quando Deus vai fazendo coisa e está escrito que viu que era bom. E viu, ele faz uma coisa e viu Deus que era bom. Ele faz outra coisa e viu Deus que era bom. Cara,
E tem tanta coisa aí que até chegar no suposto paraíso, a fragilidade deste Deus, a falta de poder, a falta de onipresença mesmo, de onisciência. É uma coisa absurda e o povo não percebe. Aí o pastor, mas pode ter sido algum erro na hora de traduzir a Bíblia, porque os originais devem ser de um jeito, porque em grego muitas vezes tem de outro jeito, depende. Então realmente pode ter tido muita coisa na Bíblia que não foi do jeito que seria. Não entendo por que acredita numa coisa duvidosa. Putz, grilo, cara. Aí eles levam, mas tudo é figurativo. Crer em Deus é figurativo. Você não pode achar que tudo vai acontecer literalmente. E se não vai acontecer literalmente, por que você está literalmente dentro de um templo, perdendo o seu tempo? Você está perdendo o seu tempo, rapaz. Não precisaria nada disso. Se a fé, essa suposta fé, que as pessoas depositem em Deus a ponto de irem para uma igreja e se sacrificarem dentro de um templo e também agir de intolerância contra outras religiões, se esse tipo de fé fosse transferida por uma fé em casa, uma fé... Você acredita em Deus? Sim, acredito. Você acredita que Ele fez todas as coisas? Sim, acredito. Mas você vai à igreja? Não preciso de igreja, não. Eu acredito, eu agradeço, não sei quem é Deus. Eu sei que alguma coisa... Aí seria uma fé que eu não iria aqui questionar sobre essa fé. Por mais que para mim não faz sentido nenhum tipo de fé. Fé, primeiro que a palavra fé já é uma palavra totalmente duvidosa. Fé não é constatação. Aquilo que a gente constata não precisa de fé. Aquilo que a gente vê diante dos olhos e vê acontecer e tem certeza não precisa mais de fé. Fé você só tem naquilo que você não viu e não sabe o que é e tem dúvidas sobre aquilo. Isso é fé. É um tipo de crença numa coisa que você não sabe, não conhece. Então fé já é uma palavra duvidosa. Acreditar também é uma palavra duvidosa. Então o certo é constatar, é observar e viver por aquilo que você vê. Por que eu fiz esse vídeo falando sobre esse pastor? Porque o que mais a gente vê é isso. Quando você vai cobrar desses caras aí que vem de lá pra cá falando besterol sobre questão de cura e de milagre, que eu falo o tempo todo, se você acha que o seu Deus está dentro de igreja fazendo gente pular, gritar, falar em novas línguas, falar isso, fazer aquilo... E não usa você para em um hospital ou em alguém, qualquer lugar, qualquer casa que tenha alguém doente para curar. Então, eu precisava entender esse tipo de ação desse Deus, que não faz questão de usar mais ninguém para curar ninguém. Mas tem cura por aí, Antônio Galvão, tem umas curas que acontecem. Mas mentira, nunca aconteceu nada que fosse constatado pela medicina, que foi uma cura sobrenatural. É mentira, cara. Nenhum médico até hoje nunca assinou, até hoje, eu faço um desafio com qualquer um de vocês, nenhum médico nunca assinou um termo, assim, um documento dizendo, olha, eu como médico constatei que este paciente tinha esta doença incurável, e ele estava fazendo tratamento e hoje está aqui o documento afirmando que aconteceu um milagre, que essa pessoa não tem mais e essa pessoa está totalmente restaurada. Nunca existiu isso. E nenhum médico é louco de fazer isso. Porque o médico sabe que aquilo que é constatado que não tem cura, não tem jeito, é apenas um tratamento até chegar o dia da pessoa, ó. Como diz o ditado, ir embora, meu amigo. Tumba fria. Não fica aí. Fico por aqui, Antônio Galvão. Eu fui, mas eu volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.